Oi, maravilhosas! Estamos iniciando mais um podcast. Eu sou Gabriela Oliveira e estou aqui com a Vanessa e com ela. Ela, que é casada com Robson, mãe da Marina e da Maitê, formada em design de moda e consultora de imagens. Seja muito bem-vinda, Adriana Emília. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Gabi. Eu quero agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou muito Prazer feliz é de estar todo aqui. nosso. O prazer é todo nosso. A gente conversando aqui nos bastidores, você nos contou como que a moda entrou na sua vida desde criança. Sim, Na verdade, a gente nem iria começar com isso, mas eu achei interessantíssima a história de como a moda entrou na sua vida. Conta um pouquinho pra gente. isso mesmo. Desde pequena, né? Desde criança, eu gostava muito de desenhar, de brincar com bonecas Barbie, né? Trocar roupinhas, fazer roupinhas. Eu aprendi a costurar muito cedo, com 8 anos. Em uma máquina que meu pai comprou para minha mãe, mas a minha mãe não quis aprender a costurar. E aí eu ficava lá futicando, né? Mexendo, aprendi meio que até sozinha para fazer as roupinhas para as bonecas. E eu gostava muito de desenhar e cresci com a minha mãe falando para mim: Adriana, você vai ser estilista. Era uma época, pensa, né? Há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje eu estou com 40, né? Uma média aí de uns 30 e tantos anos atrás, ela já falava isso para mim. Adriana, você vai ser estilista. Mostrava lá um triângulo Já com uma vi o talento, cabecinha, né? E dois bracinhos, duas perninhas, e a minha mãe já falava, achava lindo, você vai ser estilista. Ela guardava todos os meus desenhos, todos. Inclusive, ela falava, um dia você vai precisar. Olha que Olha que interessante. interessante. Muito Isso. bacana. E você tem ainda? Tenho. Está com ela. Ela não me dá, não, porque ela fala que se me entregar eu vou perder e tal, mas está lá com ela. Olha que lindo. E com isso, eu cresci com essa crença mesmo. Já era algo que eu gostava, mas foi ficando forte, forte, forte. E quando surgiu aqui em Divinópolis o primeiro curso de moda, na Faced, hoje nem tem Faced mais, né? Quando surgiu a primeira turma, nossa, curso de moda, uma filhada minha, eu trabalhava na Caixa Federal na época, eu era recepcionista. E aí a minha filhada, que trabalhava lá comigo, viu e falou: madrinha, vai ter moda lá em Divinópolis. Aí eu não cogitava ainda fazer, porque só tinha em Belo Horizonte, mais perto. Eu sempre fui assim um pouco medrosa. E aí eu não cogitava ainda ir para fora. Aí Uhum. quando eu vi, nossa, vai ter em Divinópolis, é fácil, a gente vai e volta. Eu não perdi tempo, eu já fui, fiz minha inscrição pro vestibular e fiz, e assim, é a paixão da minha vida. Tudo da Arrasou. minha vida gira em torno disso. O universo conspirou totalmente a favor, Totalmente, né? É. sim. E ter esse apoio da sua mãe desde o início foi fundamental, né? Sim, com certeza. Hoje, como mãe, eu vejo o quanto é importante, né? O quanto vai impactar positivamente ou negativamente a vida de um filho, aquilo que a mãe coloca para ele, né? Uhum. Essa frase da minha mãe virou, acho que uma profecia, Uhum. né? E ela sempre foi a minha maior apoiadora. O meu pai não apoiava no sentido assim, de nunca cortou e tal. Mas ele queria que eu fosse pro lado dele, que é contabilidade. E eu cheguei a ir pro lado da contabilidade. Trabalhei com meu marido no escritório, ele é contador. Trabalhei no escritório dele e um tempo, e aí larguei a moda, larguei os desenhos. Eu fazia desenho de croquis, né? Desenho de coleção para Uhum. fábricas. E eu larguei completamente e fiquei no escritório com ele. E aí eu engravidei da Marina. E aí quando eu ganhei a Marina na sala de parto, a hora que o médico tirou ela assim, me veio uma coisa, eu olhando assim, né, aquele tanto de luz, foi cesárea. E eu falei, nossa, eu tenho que voltar pra minha vida. Eu falo que a Marina ela me trouxe assim de volta pra mim, sabe? Ela Uhum. nasceu, parece que eu renasci. E assim que eu voltei do hospital, eu já reconectei com as minhas coisas. Demorou um tempinho ainda, depois, porque aí foi, né, a questão toda da maternidade, primeiro filho, aquela loucura. Mas logo em seguida eu já retomei e estamos aí, hoje atuando nessa área de consultoria, que foi onde eu me encontrei 200%, não é nem 100, é 200%. É um chamado, né? Tava lá dentro Chamado, já. um chamado. Que bacana. Essa questão do desenhar, do gostar de cores, eu puxei do meu pai. E ele não apoiava, mas eu acho que porque, assim, hoje a moda, ela tá muito, né? A gente tem acesso à moda hoje. Uhum. Sim. Mas antigamente não era considerado algo
interessante, É. né? Era algo fútil. Era Não era uma superficial. profissão, superficial, considerado uma Isso, profissão. não era, né? era algo assim. Poderia até ter, já tinham, claro, estilistas famosos, mas muito longe daqui. Uhum. Então, né, exterior e tal, ou aqui no Brasil, mas cidades grandes, São Paulo, Rio, eu não cogitava, né, estar lá. Não antes, agora eu já É. penso. Foi mais Mas uma questão de proteção, isso, né? exato. Mas aí hoje, né, eu até brinco, tem um caso que eu comecei a desenhar as roupinhas que minha mãe tanto gostava nas paredes de casa. E aí um dia meu pai achou uns desenhos lá e fez eu apagar desenhos e xingou e tal. E aí eu fui, não deixei aquilo abafar. Eu fui para trás da minha casa, peguei um pedaço de carvão e desenhei grande. Nossa. Sabe? Tudo que eu podia. Atrás da casa toda, eu desenhei minhas bonequinhas de carvão. Grandonas, não pequenininhas. Deixando igual tava dentro de casa. expressar, né? Exato, exato. E ele foi varrer e viu. Uhum. Aí nesse dia, eu acho que ele, né, começou a entender, não me xingou mais de desenhar dentro de casa. Mas hoje ele é um apoiador, né, assim, Uhum. incondicional também. A gente precisa até de quem vai contra a gente, eu acho, muitas vezes, porque parece que dá mais força pra Verdade. gente, né? Às vezes tem hora que a gente faz de pirraça o negócio ali, ele não quer não, então é agora que eu vou fazer. Então isso serve também, né, pra gente, não é só o Sim. apoio, como foi da minha mãe, mas também alguém que vá contra para que a gente reforce aquilo que já tá dentro da gente. Exatamente. Os né? obstáculos Isso. criam músculos na gente, né? Exatamente, Isso. exatamente. As adversidades nos fazem criar forças onde nós não temos, mudar a rota. Então, Isso. é muito importante, faz muita Isso. falta essa questão Mar também. calmo não faz bom marinheiro, né? Oh. Com certeza. Você disse que você fazia croquis, trabalhava também com moda, né? Fazendo ali os desenhos para confecções. E aí entramos em um âmbito que é da questão da tendência. O que é tendência? Para que serve a tendência? As tendências, elas existem para dar a gente um norte, para dar a gente um rumo, né? Olha, isso aqui está caindo no gosto das pessoas. Isso aqui vai estar aqui nas lojas, estará nas vitrines, nas passarelas daqui tanto tempo. Então, as tendências, elas são para que a gente possa se nortear, para que a gente possa saber o que comprar. O que eu vou comprar? O que vai estar no auge no próximo inverno, no próximo verão? Para que a gente saiba comprar aquilo que a gente vai identificar, aquilo que tem a ver com a gente, porque são muitas tendências, né? E nem tudo a gente identifica. Por exemplo, hoje, falando em acessórios de um vídeo que eu postei esses dias, eu tô lembrando aqui. Tendências em acessórios. Pérolas, laços no cabelo, bracelete grosso, que mais? Metalizado, essas coisas todas estão em alta. Eu identifico com pérolas, mas eu não identifico com laços no cabelo. Então, as tendências, elas servem para isso. Olha, vai usar isso, isso e isso na próxima estação, daqui a pouco e tal. O que eu gosto? Eu gosto de pérolas, mas eu não gosto de laços. A tendência não é para enquadrar a gente em algo, é justamente para a gente já ir captando ali algo que eu queira trazer para o meu visual, algo que eu queira trazer para o meu dia a dia, algo que eu queira usar e me conectar com as pessoas, porque a gente usa as coisas para se conectar. A gente escolhe vestimenta para se conectar com o outro. Uhum. Então, as tendências, elas têm esse papel de nortear. Eu preciso usar tudo que é tendência? Não, como eu disse, eu não identifico com laço no cabelo. Acho que infantiliza um pouco o look, para mim. Que já tenho pouca altura, que tenho traços muito arredondados. Então, já tenho traços que trazem, né, de certa forma, uma leveza, às vezes até uma infantilidade. Eu coloco um laço no cabelo, para mim, traz aquela sensação que tá indo mais para o lado infantil do que para o lado adulto. E eu prefiro ir mais para o lado adulto, pro lado responsável. Então, não vou usar essa tendência que não combina comigo. Mas aí, pérolas ou outra tendência, né, que a gente gosta, aí a gente pode usar. E até a intencionalidade, né, de saber usar, quando usar. Por exemplo, o laço. Mesmo que a pessoa goste de laço, numa apresentação de um trabalho, por exemplo, vai soar infantil. Se ela quer dar o ar mais profissional, eu acho que um laço dá uma quebrada. Não é isso? Exatamente. Exatamente isso. Então, a gente
Pensando nessa comunicação, nessa intencionalidade que você falou, as tendências servem até para ajudar a gente nisso, nessa Uhum, intenção de comunicação através do meu investimento, através da minha imagem e do meu look. uhum, Então, tendências, elas são muitíssimo importantes. Para lojas, né, para fábricas, Sim. que tipo de tecido que vai usar, o que que eu vou comprar, o que que eu vou oferecer para o meu cliente, o que que eu vou trazer para o meu público. As tendências, elas são importantíssimas, elas não são algo desnecessário, como algumas pessoas pensam. A gente tem necessidade de ter as tendências na vida da gente. Sim, eu até atendia empresas de confecção e sempre a coleção é feita bem antes da estação. Sim, Então, justamente, reforça a importância de saber sobre tendências, porque isso. senão já tá ali as suas peças todas prontas ali para venda, e se você não foi assertivo ali, você acaba perdendo ali todo Todo o material, todo um material, né? esforço, toda uma dedicação, o trabalho todo. Mas eu acredito que hoje em dia não é possível fazer nada sem uma pesquisa de tendências, né. Acho Sim. que às vezes tem pessoas que podem não usar, mas Uhum. eu já tive cliente que me perguntou essa questão: "Ah, não, eu acho tendências, acho que seguir tendências é algo desnecessário, é algo fútil. Ah, tendência, moda, a gente não precisa disso", mas precisa, porque vai trazer resultado positivo e se você não utilizar, se você não seguir essas tendências, pode trazer aí um resultado negativo, como o que você colocou. E às vezes Sim, perdeu o trabalho, né. sim. O que não é interessante para a empresa, porque a Sim, empresa trabalha para é, lucro, com né? certeza. E aí, a gente falando nessa questão de tendência, vem a parte de estilo. Tem diferença entre tendência e estilo? Tem diferença. Estilo, a tendência, como eu disse, é esse norte. Eu vou me nortear através da tendência, né, das tendências, de qual tendência está, enfim. O estilo já é algo ligado à minha personalidade, ligado à nossa comunicação. Existem 7 estilos universais, tem uma teoria, né, dos 7 estilos universais. E estilo casual, estilo tradicional, elegante, romântico, dramático, criativo. E a gente se identifica mais com certos estilos. A gente até fala na consultoria que é interessante a gente ter até 3 desses 7 estilos. E, então esse estilo ele vai trazer o quê? Essa comunicação. Se eu sou uma pessoa romântica, com traços mais arredondados, com um comportamento mais leve, mais acolhedor, eu vou identificar com elementos do estilo romântico. Por exemplo, babados, mangas bufantes, como você está, eh, tons voltados para o romantismo também, tons rosados, essas questões todas. Se eu gosto mais desse estilo, eu vou tender para isso. Uma pessoa que é mais criativa, que tem uma personalidade mais dinâmica, mais expansiva, ela vai se identificar com o estilo criativo, gostar de misturar estampas, ela vai gostar de usar muita coisa colorida, acessórios fashion, então ela vai identificar mais com esses estilos. A diferença é essa, a tendência vai me nortear. O estilo, ele vai me identificar. A tendência Aham. norteia, dá um norte, mostra um caminho. O estilo já mostra uma personalidade, traz para fora aquilo que eu sou por dentro. A gente reforça o que está aqui dentro com o estilo, através dessa identificação dos estilos. fenomenal. Muito bacana mesmo. E falando em por dentro, a gente colocar para fora o que está dentro. A gente passou por uma pandemia. Muita gente foi para o home office e não saiu mais. E assim, a gente via muito nas lives as pessoas com a parte de cima aqui, ó, um blazerzinho, tudo arrumadinho e um short, né? Sim, Tinha. sim, Então, assim, e aquilo ali era novidade naquela época. Hoje em dia já não é mais novidade. Hoje em dia, grande parte das pessoas continuaram no home office. sim. E aí? E a partir daí? Como me portar também no home office? Isso importa? Se vestir bem no home office, mesmo não recebendo ninguém, importa? Importa, porque é o seguinte, isso vai impactar diretamente no seu rendimento. Quando a gente veste uma determinada peça de roupa, qualquer coisa que a gente veste, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele vai captar a textura do tecido, as formas daquela roupa, daquele acessório, vai mandar uma mensagem para o nosso cérebro.
O nosso cérebro, com isso que ele recebeu, vai mandar uma mensagem para os nossos músculos, mostrando para a gente como a gente deve agir. Então, olha só, se eu visto algo, esse algo vai interferir nas minhas ações, nos meus pensamentos, em tudo que eu vou fazer. Então, com essa questão do home office, se eu levanto, estou em home office mesmo, eu vou ficar de pijama, ninguém vai me ver, Exato. né? Hoje eu não tenho reunião, não tenho chamada de vídeo, eu vou ficar de qualquer jeito. O rendimento vai ser muito baixo. O pijama ele já tem uma mensagem o quê? De relaxamento. Deitar para dormir, né, deitar para assistir um filme, é algo que traz um relaxamento pra gente. Com essa questão aí, vesti o pijama, meu cérebro já conectou ali, já mandou mensagem para os meus músculos, pra gente já começar a relaxar. Então aí, como que eu vou ter um bom rendimento se eu estiver de pijama trabalhando? Fica confuso, né, o cérebro da gente confunde isso. Uhum. E é importantíssimo a gente, sim, se arrumar, mesmo em home office, porque a gente vai, então, receber conexões neurais que vão trazer para a gente um bom desempenho, vão trazer para a gente ali mais atitudes de acordo com o que eu precisar ao longo do dia. Bacana. Bem melhor do que se eu não estiver arrumada. Inclusive as cores também, né? Eu Sim. assisti uma aula sua que você contava um caso de uma fábrica que parece que o uniforme era cinza e eles passaram para azul. Não foi O isso? contrário, na verdade. O uniforme era azul, uma fábrica nos Estados Unidos. Eles tinham um uniforme azul, e aí teve uma mudança, precisava refazer os uniformes e colocaram cinza. Escolheram cinza por questão para não sujar muito e tal. Questão de praticidade. E eles observaram, semanas depois dessa troca desse uniforme, que o rendimento da fábrica tinha caído muito. Tudo na fábrica tinha caído muito e eles ficaram desesperados, né, se perguntando o que tinha acontecido, chamaram consultores, não resolveu, e foram chamando especialistas e nada resolvia. Até que chegou em um que descobriu que a cor cinza estava influenciando nas atitudes, no comportamento dos funcionários. E o que acontece? É Bacana. muito, muito, né, interessante. O que acontece? O cinza é uma cor que traz preguiça, traz indecisão. Olha a interferência disso, né, gente, mas só uma vestimenta é neurológico, não tem jeito, Sim. né. E Sim. aí eles foram era a única alternativa, porque ninguém tinha descoberto nada, eles foram e trouxeram o azul de volta. E azul é uma cor que traz confiança, é uma cor que traz, né, essa questão toda aí de estar confiante e de ir para a vida. Voltou para o azul, o rendimento da fábrica voltou ao normal, tudo É. voltou, os números se estabeleceram, tudo voltou ao normal. O interessante da cor é que a influência é inconsciente, a pessoa não sente que está sendo influenciada. Sim, Então, até por isso, para a gente prestar atenção no que a gente está vestindo, para não influenciar o nosso humor também, né? exatamente, exatamente, porque vai ter reação, a gente vai reagir com isso. Por exemplo, tem também essa questão do azul ser uma cor da confiança. Ele pode, por outro lado também, porque tudo no universo tem o bem e o mal, o É dia e a dual, noite com é dual. certeza. E o azul, ele tem uma parte que ele é uma cor de introspecção. Ele traz essa questão da confiança, mas ele traz também essa questão de introspecção, de me trazer para mim, de economizar energia para mim. Se é um dia que eu não estou muito bem, se eu estou triste, não é interessante usar azul, por mais que eu precise de confiança. Aí é interessante colocar uma cor mais intensa, um vermelho, por exemplo, ou um laranja, um amarelo, porque o laranja, o vermelho e o amarelo vai trazer essa mudança aí de humor, vai trazer um pouco mais de alegria. Inclusive, quando você fala dessa questão de humor, até o dia. Se o dia tá nublado, a gente tem mais preguiça, Tem. porque o céu tá Tem. cinza, É. Sim. né? A gente demora mais a levantar, a se arrumar, tem preguiça de sair. Já quando o dia está ensolarado, a gente tem um humor melhor. É, Então, é eu, psíquico. eu vi até uma pesquisa falando sobre isso. A taxa de depressão nos países onde aparece menos o sol é maior do que nos países tropicais, né? Exatamente, isso. O sol traz essa questão da iluminação, né? As cores solares, o vermelho, o laranja, o amarelo, como eu acabei de citar, elas têm essa questão mesmo de trazer vida pra gente, né? São cores Uhum. quentes, fazem a gente interagir com o outro, trazer o outro pra gente. Tem um caso até que eu conto sempre nas minhas palestras.
O meu marido teve uma reunião com o prefeito. Eu não sabia dessa reunião, ele estava se arrumando e vi ele colocando uma camisa escura. E eu falei, onde que você vai? Ele falou, vou numa reunião com o prefeito e tal. E eu falei assim, mas com essa camisa escura? Não lembro, não sei se era preta, não lembro. E ele falou, com qual que eu vou? Eu falei, coloca aquela amarela. Aí ele, amarela? Nunca que eu vou numa reunião com o prefeito de camisa amarela, né? Eu falei, pode colocar por minha conta. E aí, ao tardar lá do dia, no fim da tarde, ele chegou me procurando pela casa. Dri, aconteceu. Já até nem Ai. E aí ele chegou lá, eu falei, o que foi, Robson? E ele, até foto comigo, o prefeito. Será que foi o amarelo? Eu imagino que tenha sido, né? Porque é uma cor que traz essa questão, assim, de interagir com o outro, alegria, a gente se conecta mais com o outro através das cores quentes. Show. Que bacana. E aquela querendo puxar sardinha, qual que é o lado oposto do amarelo? Porque eu amo amarelo. Eu sei Você que é a sua suspeita. cor preferida. Você é a cor suspeita, preferida. Eu Vamos amo lá. amarelo. Então, assim, Sim. qual que é o lado negativo do amarelo? O amarelo, se usado em excesso, ele pode trazer agitação. Ele pode agitar demais, porque é quente. Uhum. Então, se muito amarelo, ou muito vermelho, ou muito laranja, aí ele pode trazer um pouco de ansiedade e agitar demais. Apenas isso. Então, acho É que o eu não uso em equilíbrio. excesso, não. Eu não sou nada ansiosa. Nada Não, ansiosa. eu não sou nada ansiosa. Eu acho Isso é que ótimo. dificilmente uma pessoa hoje em dia não é ansiosa, né? Eu não sou ansiosa. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que não é nada ansiosa. Eu sou zero ansiedade. Eu não vejo traços de ansiedade em você mesmo, não. Esse tempo todo que a gente convive no online, eu não vejo traços. Não, eu não sou. É muito Então, tranquilo eu lidar uso com amarelo você. na medida certa. Ela já preocupada, será que eu tô usando demais? Será que eu tô usando demais? Né? Mas sempre assim, a energia positiva da cor, ela vai prevalecer. Uhum. Sempre, né? Essa questão do amarelo, ou laranja ou vermelho, de trazer muita ansiedade, é no uso contínuo também. Eu ficar um dia inteiro de amarelo. Às Mas vezes se eu eu for fico. trocando ao longo... Você fica Às o vezes dia eu inteiro? fico. É a cor predileta de um dos meus irmãos também, o amarelo. E ele até gosta do amarelo porque ele fala que traz riqueza. Porque, de certa forma, tá ligado à abundância também. Tá ligado porque é a cor do sol. E o Sim. sol, ele é abundante, né? Ele nasce É o todos ouro os também dias, ali, ele né? se doa todos os dias, o dia todo pra gente, né? Toda essa energia e todos os dias da mesma forma. Então, tá ligado à abundância mesmo. Tomara que seja muito. Hoje tá muito comum, nós vemos nas redes sociais, muitas estilistas, consultoras de imagens falando sobre peças-chaves que todas as pessoas têm que ter no guarda-roupa. Quais peças que você considera que são chaves? Tudo vai depender muito da nossa comunicação. O que eu quero comunicar com a minha imagem? O que eu preciso comunicar? O que eu quero comunicar? Porque a gente tem a questão das linhas, né? A gente já comentou sobre isso, né? Que as linhas, elas são o elemento que o nosso cérebro identifica primeiro, em seguida as cores. E o que acontece? Então, eu preciso ter intenção na minha comunicação, para então pensar nessas peças-chave. Mas de um modo genuíno, pensando aí, né, no todo, camisa branca é uma peça-chave para o guarda-roupa. Ela pode salvar a gente em muitas situações, porque é uma peça que você vai estar sempre bem vestida, sempre bem apresentada. Eu falo que camisa branca a gente tem que ter pelo menos duas, no mínimo duas, no guarda-roupa. Uhum. E tem gente que não tem o branco na cartela, né? Nós temos cartela de cores que não tem o branco. Essa pessoa pode optar por uma camisa off-white, que ela vai fazer o papel da camisa Entendi. branca. Uhum. Calça de tecido, a gente tem que ter calças de tecido, seja pantalona, seja qualquer outra modelagem, mas que seja de tecido, porque vai trazer uma apresentação muito melhor do que uma calça jeans, por exemplo. É uma comunicação. Calça jeans também é uma peça versátil, tradicional, né, mundial, inclusive, que a gente também tem que ter uma boa calça jeans no nosso guarda-roupa. Um casaco de lã, para quem viaja muito para o frio, porque lã é o único elemento que realmente esquenta a gente. Às vezes a gente fica comprando vários casacos para, né, ou para viajar para o frio, ou para passar aí o inverno mesmo. Mas não é todo casaco que esquenta de verdade. Para esquentar de verdade tem que ser algo de lã. Então, se é uma pessoa que tem essa necessidade, ela precisa desse casaco de lã
Ou um trench coat de tecido, né, para lugares não muito frios, também é uma peça-chave. E mais, uma jaqueta de couro é interessantíssimo que a gente tenha também, porque o couro ele tem essa questão ali, tem um pouco de rigidez, é um material rígido, é pele, né? Uhum. Ele passa essa mensagem de um pouco mais de rigidez, mas ele passa uma mensagem elegante também. Ele tem uma mensagem Sim. de Eu amo poder. couro. Eu Adoro também couro. gosto, eu amo o cheiro de couro. Eu gosto É. de vestir roupa de couro, sentir aquele cheiro. Uhum. Inclusive, antigamente, lá nos primórdios, né, no tempo lá das cavernas, o chefe do clã, ele era identificado através de peles de animais. Naquela época, eram, né, era a vestimenta da época, e aquele que vestia uma pele de um animal mais feroz, ou uma pele maior de um animal maior, ele era escolhido para chefiar aquela tribo, porque julgava-se que então ele era o mais forte, o mais destemido, o mais corajoso, justamente porque ele estava vestindo ali uma pele de um animal que poucos iriam caçar, que Uhum. poucos iriam dar conta. Então, o couro ele tem essa mensagem de poder também. É uma peça que é interessante a gente ter no guarda-roupa também. São as peças básicas: camisa branca, casaco de couro, um casaco de lã, calça jeans, calça de tecido. E o nude? Porque muito tem se falado no nude também. Existem tonalidades diferentes do nude? Sim, sim, sim. Inclusive, nas cartelas de cores, a gente tem. Toda cartela tem uma lingueta com. O nome dela é Nudes para chamar de seus. Porque nude, na verdade, nem é cor, né? A gente fala que nude é conceito. Antigamente tinha band-aid só daquele tom tradicional e hoje a gente tem band-aid de todos os tons de É pele, verdade. porque é conceito. Uhum. Então, isso foi, assim, uma mudança de percepção, uma visão nova muito interessante que eles tiveram. Uhum. E o nude, a gente tem os tons de nude certo para cada pele, para questão de calçado principalmente, para a gente ter aquele efeito alongador através do calçado, ganhar altura. Se eu coloco um sapato nude, eu ganho altura. Mas tem que ser o tom exato dos meus pés, o meu tom de nude, porque o meu é diferente da Vanessa, é diferente da Gabi. Então a gente tem que Entendi. ter essa questão. Agora, o nude para uma apresentação, para um podcast, por exemplo, para uma apresentação, para uma palestra, talvez ele não seja tão interessante. Nude vem da palavra nudez. Então, o que eu vou estar comunicando ali, né? Com esse tom de nude em uma palestra, em um podcast, não é uma cor interessante para a gente escolher para esse momento. Ah, então, mesmo que transmita ali, às vezes, a questão do casual, geralmente se usa muito o nude, né? Sim, Mesmo que você, às vezes, queira ali usar, então, para esses eventos específicos, não passaria uma mensagem tão bacana. exato. Não passa uma mensagem tão de, por exemplo, profissionalismo. Porque é uma cor que tá, como eu disse, a palavra nude vem do nudez, então é uma cor que fica um pouco assim, ela fica ela barra a gente um pouco. O nude não tem tanta energia, na Sim. verdade. Então tá usando, é uma cor chique, elegante, mas não é uma cor, por exemplo, que eu como profissional indico pra gente usar muito, depende do momento, né, não é para questões mais profissionais, para momentos mais casual mesmo. Mais casuais. É, mas eu indico muito nude para os pés. Agora a gente tá usando muito marrom, muitos os tons terrosos, na Uhum. verdade. Sim. Gosto muito daquele marrom mais forte, marrom mais escuro mesmo, Uhum. porque ele Uhum. vai trazer Eu também mais. gosto. Gosta dele? Gosto. Fica super elegante, Fica. Ele né? veio substituindo o preto nessa Exato, estação, nessa né? estação. Na verdade, ele já tá para substituir o preto desde o inverno passado. Eu lembro de fazer posts relacionados a isso, só que não teve tanta adesão, porque o Uhum. marrom, as pessoas têm um pouco de resistência com o marrom. Então, porque ele pode trazer um pouco de humildade, ele pode trazer essa informação de humildade. As pessoas, às vezes, não querem se conectar a isso. Mas agora ele pegou o marrom. Então, as celebridades têm usado muito, personalidades, blogueiras, o pessoal todo aderiu muito o marrom. E fica super, Sim. fica clássico, fica super É elegante. lindo. Isso. Aí, para indicar nessa tonalidade aí dos marrons nudes, eu prefiro optar pelo marrom escuro, no caso da vestimenta, do que pelos tons de nude. É incrível também a quantidade de pessoas que gosta do preto, né? Sim, Tem algum porquê disso, assim? tem, porque o preto é a cor que passa mais autoridade, a cor que traz mais imponência. E as pessoas, muitas vezes, elas querem essa autoridade. Mas o uso excessivo do preto pode barrar a minha comunicação com o outro.
Por exemplo, quando a gente pensa em um juiz, ele tá ali todo de preto, porque é uma autoridade. Uhum. Então, eu tenho receio de chegar perto do juiz. Eu não vou chegar perto de um juiz assim do nada para conversar com ele, puxar um papo, né, cumprimentar. Eu vou Entendi. ter aquilo ali. As Uhum. pessoas elas querem autoridade e muitas vezes também por insegurança. Na verdade, eu acho que mais pela insegurança do que por buscar autoridade. Uhum. Preto não tem erro. Ah, vou de preto porque preto eu não vou errar. É o pretinho básico, né? Isso, Tem... É exato. famoso. Exatamente isso. Só que o preto ele tem várias questões. Tem essa questão de poder barrar. Tem também a questão de quanto mais jovem a gente é, mais o preto vai realçar essa juventude. E quanto mais idade a gente tiver, mais o preto vai evidenciar isso também. Eu muito queria saber usar cores. Eu sou muito do estilo de usar mais o básico. Usar muito preto, branco, o nude, que são várias tonalidades. Eu gosto dessas cores mais para um Sim, lado marrom, tradicionais. tradicionais. Sim. Então eu tenho dificuldade de usar cores. Amarelo, eu nunca usei uma roupa amarela. Gente, e eu tô começando a acreditar que eu não sou desse planeta mesmo, porque eu não gosto de usar preto, não gosto do preto, eu não gosto do nude. Me mandar vestir nude é me pedir pra morrer. Eu Sim. detesto o nude. Sente que apaga. Sinto, parece que eu tô pelada Uhum, mesmo, sim, realmente. Sim. E eu gosto de amarelo, de verde, de rosa. O roxo também, aquele rosa mais forte também, eu gosto pra caramba, sabe? Então, assim, eu gosto muito de cores. Mas são cores que já estão no seu DNA. Sua cartela é inverno escuro, não é? Que você me contou? Isso. E são cores, essas todas que você citou, são cores dentro aí dessa questão do inverno, das cartelas invernais. São cores Uhum. que já estão no seu DNA. A gente tende a escolher, a preferir tons que já estão dentro da nossa harmonia. Já desde a infância, quando a gente vai escolher lápis de cor para colorir. Observem crianças colorindo, elas tendem a escolher as mesmas cores de lápis. Então, Sim. já é algo ali, É, uma interessante. autoconexão. No É. caso dela gostar muito desses tons mais neutros, também pode ser questão de ser do seu DNA, mas também pode ser uma questão de estilo. Por um estilo talvez mais tradicional, mais elegante, mais clássico, a gente tende a optar essas cores mesmo. Eu não gosto de preto, assim, dificilmente você vai me ver de preto. O preto, eu também não sou de usar preto, dificilmente vai me ver de preto também. Meu marido não gosta de preto de jeito nenhum. A mãe dele dá ele só camisa preta todo Natal. Tá aí uma mãe que não conhece o filho. E ele sempre troca. E ele já falou com ela, mas ela gosta muito de preto. Ai, Minha ela sogra e meu quer sogro- ver ele de preto. Exato, porque é uma preferência dela. Aham. Mas a minha sogra, ela é muito autoritária. É uma excelente pessoa, mas muito autoritária. Foi professora, já ensinou muitas crianças a ler. Então, ela precisava disso na comunicação sim. dela. Então, por isso, essa opção pelo preto sempre. E aí, só que elas são diferentes, ela sempre dá, ele vai lá e troca. Muito engraçado isso, né? E observem também, pessoas, quando elas já começam ali, depois, por exemplo, de 50 anos, as mulheres principalmente, elas passam a não querer usar muito preto. Depois de 60, na verdade. Porque o preto, ele evidencia a maioridade também. Quanto mais idade a gente tem, ele vai evidenciar isso. Então, aí é onde as mulheres começam a buscar outros tons de cores, se forem mulheres que se acostumaram com o preto a vida quase toda. Adolescentes também gostam muito de preto, já observaram? Sim. Por quê? Porque traz autoridade. E a adolescência é um momento que a gente está começando ali a colocar a nossa voz no mundo. A gente está se descobrindo, se colocando ali para a vida. Então, com isso, eles buscam muito o preto para isso, para ter essa autoridade. Às vezes, até se afastarem um pouco dos pais, né? Justamente por estarem ali naquela coisa, naquela confusão de sentimentos. Eles optam pelo preto também por isso. Me veio uma coisa muito doida aqui na cabeça. Se você não concordar, depois a gente corta. A expectativa de vida antigamente era muito menor. Então, quando chegava ali 50, 60 anos, a mulher já estava viúva. A maioria das mulheres com viúvas. E o luto, o preto está ligado ao luto. Sim. E na adolescência, a mesma coisa. A adolescência é um luto, porque é a perda da infância. Exato. Né? Então, tem tudo a ver. O preto representa esse momento, esse luto por essa questão mesmo. É, interessante. É super interessante, sim. Tem tudo a ver. Os símbolos, né? A simbologia Exato, do inconsciente. Exatamente. A gente age
consciente, mas inconscientemente também, muitas vezes. Na verdade, 90% ou mais Inconsciente. das nossas decisões são inconscientes, né? Sim, exatamente. Olha como que a questão da escolha da vestimenta, da minha comunicação visual, né, da minha comunicação não verbal, como que ela tá aí conectada diretamente ao nosso inconsciente. Uhum. Teve uma, falei da fábrica dos Estados Unidos, que você me lembrou, mas teve um experimento também em Harvard, que eles queriam simular queriam simular como que prisioneiros e como que policiais agiam em uma penitenciária. E aí eles montaram o cenário de uma penitenciária e colocaram roupas de detentos, uma turma, e a outra turma colocou roupas de policiais. O experimento ele teve que ser interrompido, não chegou a concluir. Por quê? Porque o negócio foi tomando uma proporção, quem estava representando ali com vestimenta de detentos, de prisioneiros, né, de marginais, começaram a agir realmente como marginais, mesmo Uhum. sendo jovens de classe média alta. E quem estava vestido ali, né, representando os policiais, começaram a ficar mais autoritários também, tal, teve que cessar a experiência antes do Eu fim. li experimento. Chegou a ler? Eu É li. muito É muito interessante interessante. o tanto Muito que a interessante. vestimenta tem esse impacto, né? Uhum. Porque antes, na verdade, antes de a gente ser ouvida, a gente é visto. Antes da gente ser ouvido, a gente é visto. É. 55% da representação mental que o outro faz de mim é pela minha vestimenta, Sim. é pela minha imagem, na verdade, é o conjunto, não é só a roupa em si, mas o conjunto. Meus gestos, meu comportamento, meu tom de Postura. voz, a postura. Então, tudo isso fala por nós. Antes da gente abrir a boca, a imagem já está Uhum. falando. É. Então, é algo realmente a se pensar, né? A realmente dar atenção. Não é Sim. pegar, vestir a primeira roupa que eu achei no meu guarda-roupa. Não é bem por aí. A gente precisa ter intenção. Na verdade, 95% das nossas decisões são tomadas pelo cérebro automático, o cérebro límbico. E o cérebro límbico não entende palavras. Ele entende símbolos, ele entende cores, né? Então, assim, ele é pré-verbal. Então, por isso que a gente tem que se preocupar muito com isso, com essa questão Sim. da aparência, porque ele é visual. O cérebro límbico é visual, né? Perfeito. Quanto mais gente souber disso, melhor, né? Porque a gente tem a questão da ambiência também, do ambiente e da ambiência. Então, se mais pessoas sabem disso, fica mais fácil para todo mundo, Com né? A certeza. gente vai ter ali, vai gerar aquela energia de estar todo mundo cada vez melhor. Inclusive, eu vejo muitos questionamentos de muitas mulheres falando o seguinte: ai, mas se eu me arrumar demais, vai parecer que eu sou metida, que eu sou chata. Gente, quanto mais a gente se arruma, mais a gente serve de modelo para o outro, né? A Sim. gente vai impactar o outro positivamente. Eu tenho uma cliente lá de Niterói, fez consultoria online, que ela trabalhava em um banco, mas era lá bem no interno, ela não tinha contato com os clientes e ela me procurou porque ela estava com baixa autoestima, ela tinha se perdido de si e tal. E aí eu comentei com ela como era sua forma de se vestir antes, porque o atual estava assim bem desleixado. Como era antes? Ah, eu gostava muito do social, de calças de tecido, blazer e tal. Por que você parou de usar? Ela falou: ah, porque onde eu trabalho ninguém se arruma. Hum. Olha como Então, o que ambiente mudou a maneira como ela se vestia. exatamente. Aí eu propus para ela: vamos fazer então o processo reverso. Agora você vai começar a se arrumar, ver se isso vai impactar no outro. Eu até arrepio, gente. E de verdade influenciou. Aí as outras pessoas começaram a se arrumar, porque ela começou a se arrumar todos os dias. Sim. A autoestima dela melhorou drasticamente. Então, ela proporcionou para o outro essa questão que antes ela foi impactada negativamente, ela proporcionou a melhora dos outros. Uhum. Ela impactou eles positivamente por estar se arrumando, se dando atenção, por essa questão toda que você falou né, do cérebro límbico. Isso. Ainda mais a gente está vivendo num mundo de rede social, né? E a rede social, ela é visual. Então, o que eu vejo muito, que eu percebo muito, é que tem profissionais excelentes e não consegue se destacar justamente por isso, que ele não se preocupa com o visual, ele se preocupa com a técnica dele e esquece que o outro lado está vendo primeiro ele. Exatamente. É isso mesmo. E quando eu falo da questão dessa representação mental que o outro faz da gente, às vezes é essa questão aí. A pessoa tem um discurso incrível, tem um conhecimento fantástico, magnífico,
mas ela não tem chance de colocar isso para o mundo porque ela não está olhando aqui. Ela já é barrada em Isso, 0,02 segundos. exatamente. Pensa, é muito pouco É muito tempo. pouco, É. é muito muito pouco pouco. tempo. E aí é meio, entre aspas, injusto também, né? Mas se você souber disso, Exato. você tem duas opções, né? Ficar em Isso. posição fetal e chorar, Isso. ou você se Ou você meter o ir pé na pra porta. vida. Exatamente. Isso, ir pra E por vida, que se não, arrumar. né? Exatamente, por que não? Hoje em dia, como eu disse lá no início, a gente tem muito acesso à moda hoje, a gente tem acesso a tendências, a conhecimento, É, né? A cartela de cores, a sim. consultorias, mentorias, é muito fácil, vídeos, né? É só digitar como investir bem para o trabalho, a gente acha um monte de Um monte de coisa. coisa. Muitas ideias, né? Isso. O próprio Muitas Pinterest. possibilidades, na fala? verdade, né? De combinação de cores, de formas, Isso. tudo. Então é interessante a gente É. realmente trazer isso para a vida, de fato, porque é algo que vai contribuir. Por outro lado, inclusive uma pessoa que talvez nem tenha tanto conhecimento, não tenha um discurso sensacional para, né, colocar ali, mas ela tem aqui o visual trabalhado, ela vai ter muito mais chance. Muito mais. E Muito aí mais. parece injusto, mas justamente ela, né, Falta foi por ela informação, buscar, Mas né? você tá aqui para contar pra gente, né? Os Exatamente. atalhos, Para né? isso existem, né, as E consultoras é por de isso que a gente imagem. tem que desmistificar vários mitos, né? Porque hoje existem muitos mitos, um inclusive eu acho que você deve ouvir muito, que é, mas para me vestir bem eu preciso pagar caro. Isso, sim, Eu acredito que você deve ouvir isso sim, a todo momento. sim. E não é por esse lado, você precisa fazer boas escolhas. Eu acredito que tudo na vida da gente seja fazer boas escolhas. Tem um ditado, parece uma historinha, né, que o aprendiz perguntou para o sábio: Mestre, como eu me torno sábio? Fazendo boas escolhas. Então, sempre que a gente sempre vai ter opção, como você disse. E optar ali por aquilo que vai trazer conhecimento, benefício pessoal e, né, para todo o ambiente, Sim. melhor. Não é essa questão de comprar só roupas caras. A gente não precisa comprar roupas caras de marca para se vestir bem. Precisa fazer boas escolhas. Precisa ter peças-chave, como a gente comentou, que tenham a ver com a sua comunicação de imagem. Eu preciso, se eu sou, claro que tudo tendo coerência com a nossa personalidade, com quem a gente é ou com quem a gente quer ser. Por exemplo, tem uma cliente minha, ela é advogada. E recentemente, depois de um trabalho que a gente já tinha feito, ela até fez um outro trabalho com uma outra pessoa dessa área de consultoria. E um dia eu vi a imagem dela, ela estava com um tênis, não lembro se era um All-Star, acho que era um All-Star, e com um blazer mais colorido, alguma coisa assim que eu olhava e eu não reconhecia ela. Não reconhecia ela na essência dela. Uhum. Não pelo trabalho que foi feito como outra pessoa, não isso, mas assim, não se encaixava, porque eu já conhecia ela de um tempo, mas eu não conseguia. Os elementos escolhidos não estavam ali ornando com ela, sabe? Não estavam Sim. ressoando com Uhum. ela. Então, talvez não tenham sido boas escolhas. A gente precisa, porque não adianta também, por exemplo, pegando a mesma profissão, uma advogada querer colocar algo muito rígido se a personalidade dela for de uma pessoa mais dinâmica. Se ela trabalha, né, em outra área, uma área que não seja que ela não precise tanto de tanta imposição e tal, ela tem essa coisa mais dinâmica dela, ela pode ousar um pouco mais nas cores, Uhum. ela pode trazer um sapato diferente, um ponto de cor, mas certos elementos, talvez eles não vão ali trazer essa informação que ela precisa. Porque, por exemplo, um All-Star. Um All-Star é algo muito juvenil, né? É infantil, é juvenil e é fashion. Se eu que sou adulta, se eu tenho 40 anos, coloco um All-Star, e dependendo do que eu coloco em cima, tá fashion, tá lindo, tá maravilhoso, tá incrível. Mas, se eu coloco elementos já aqui pra cima, se eu coloco um shorts, jeans, com um All-Star, eu vou estar comunicando uma outra coisa totalmente diferente. Uhum. Sim. E aí, pensando nessa questão, preciso comprar só roupas caras? Preciso ter um guarda-roupa lotado? Preciso comprar roupa toda semana? Preciso comprar roupa todo mês? Não preciso. Eu fui em um evento há uns 15 dias.
Eu vesti uma saia longa e um cropped e eu recebi muitos elogios. Postei vídeos e tal, nossa, você estava linda, roupa linda, onde você comprou e tal. Tem 4 anos que eu tenho essa roupa. Tem 4 anos que eu tenho ela. Então, assim, né, é uma roupa boa, que não foi cara, uma roupa de preço super acessível, mas de um tecido bom, de qualidade, e eu posso usar ela mais vezes. Se a gente tem peças que a gente pode usar mais vezes, combinar com mais coisas, a gente vai ter esse custo-benefício aí interessante. Né? A gente Uhum. não precisa gastar o salário todo comprando roupas o tempo todo, ou maquiagem também, ou sapato e bolsas. A gente vai se vestir bem, escolhendo peças que tenham a ver com a gente, e a gente vai aí ao longo do tempo trazendo peças novas. Eu não preciso ter um guarda-roupa abarrotado. Eu preciso apenas escolher bem. E eu, ultimamente, quando eu trabalhava com finanças pessoais, eu focava muito no minimalista. Porque não adianta também você querer ir lá comprar 10 blusinhas de R$ 10 para ter variedade, mas ali o tecido ser ruim, no primeiro uso rasgar, do que você ir lá e comprar duas, por exemplo, mas ter ali duas Tem que vão qualidade. ter qualidade e vão Isso, durar ali. Então, isso. a economia que você vai ter, também Com financeiramente, é certeza. maior. Isso. E vai sobrar dinheiro para a gente investir em outras coisas, investir em cursos, né, em capacitação, em viagens, em troca de carro, Sim. compra de casa. Então, a gente que é mulher, eu falo que a gente cresce sem saber, sem aprender a lidar com o financeiro. Fugindo aqui um pouco do assunto da moda, mas que tem uma ligação, o homem ele já aprende a lidar com o financeiro Uhum. desde cedo, Sim. né, desde muito jovem, mas a gente que é mulher não aprende isso. A gente sempre é mais direcionado para cuidar da família. E quando a gente começa a ter um pouco de liberdade financeira, o acesso ao financeiro, a gente começa às vezes a gastar muito com roupa, né? Sim. E eu como consultora, Adriana, mas você está falando que não precisa gastar com roupa? Com as escolhas certas, igual você comentou, não preciso comprar 10 blusas de R$ 20. Eu posso comprar duas de R$ 100 que vão me favorecer, que vão me servir mais tempo. É muito interessante isso, saber o que escolher. Em escolhas inteligentes. Isso, exatamente. E a gente vai poder peças atemporais que a gente pode usar, um casaco de couro que a gente comentou. A gente vai poder usar, né? Usa esse inverno desse ano, usa o ano que vem. É uma peça que dura muitos anos. Se a gente souber Sim. cuidar, Sim. dura muito tempo, né? Então são essas escolhas. Mas também nada contra a gente trazer peças tendência. Ai, me identifiquei muito com mangas bufantes. Eu quero. Ai, tô usando marrom. Ai, eu quero um conjunto marrom. Tá tudo bem também, porque é comunicação também, Uhum. né? A gente Sim. quer se manter atualizada. A gente quer ter um visual atualizado também. É o equilíbrio, eu acho que E tem algum segredo para ter mais estilo? acredito que seja a comunicação. É saber realmente se comunicar. E quando eu falo da questão das tendências, a gente trazer, né, isso que eu acabei de falar, a gente trazer um pouco de tendências para o nosso visual, para o nosso dia a dia, acompanhar as tendências, vão fazer com que a gente apresente uma imagem com mais estilo, que a gente tenha algo ali, né, que valorize a nossa imagem, que a gente olhe e fale, nossa, que pessoa estilosa, nossa, que bacana essa pessoa, como que ela está vestindo, como que ela combinou esses acessórios. Então, isso eu acredito que é um segredo, a gente trazer um pouco de tendência. A gente tem pessoas que não gostam, mas eu acredito que elas vão nos nortear e trazer essa questão de mais Uhum. estilo. Eu Uhum. creio nisso. E tudo dentro da nossa comunicação. Ah, tô usando brinco gota. Adriana, mas eu não gosto de brinco gota. Então, não precisa usar, né? Uhum. Encontre um acessório que você goste, que identifique que seja tendência e coloque aí no seu visual. Uhum. E às vezes também o ousar, né? Às vezes as pessoas falam, eu não gosto, mas nunca experimentou. De repente, sim, nunca E a experimentou, tendência nunca vem para colocou. isso, para você, vou colocar aqui para ver como que fica, e de repente Sim, você para gosta. dar uma chacoalhada na Sim. É. gente, né? Muitas vezes também. Então, é um ponto de vista muito interessante, sim. Se permitir. A gente muitas vezes não se permite a certas coisas, É, né? A gente não tem. verdade. Hoje está no auge aí no Instagram o pessoal que fala da autopermissão. E eu tenho visto cada vez mais o quanto isso é fundamental, né? Ai, por exemplo, a minha mãe não gostava de salão. Eu não lembro da minha mãe frequentar salão quando eu era criança.
Eu gosto de salão, eu levo as minhas meninas comigo. Uhum. Porque é um valor que eu quero passar para elas, Sim. porque tá ligado ao autocuidado, Uhum. ao se Sim. permitir, ao poder pagar por aquele serviço, girar ali, né? Você paga com bom gosto, você fica bem, a outra pessoa recebe, ela também vai girar aquilo ali. Então, é algo que eu coloco para elas como um valor. É, e Essa é questão tão de bom, né, assim, a gente sim, eleva muito, é. né? É a gente se arrumar, traz essa mensagem aí de eu posso. E ser reconhecido é uma necessidade humana. Todo mundo quer ser reconhecido. De alguma forma, em um grau maior ou menor, todo mundo quer ser reconhecido. Como deixar de ser mais um na multidão? Incrível essa pergunta. Olha só, é uma necessidade nossa, como seres humanos, sermos de fato reconhecidos, mas muita gente não. A gente quer isso, mas às vezes a gente não se dedica a isso. E a vestimenta, a nossa imagem, ela pode ser uma ferramenta poderosíssima para que isso ocorra, para que isso aconteça. Não só a vestimenta, mas a questão aí da forma como a gente se posiciona mesmo, né? E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ser, né, vista na multidão? Como que eu vou ter destaque na multidão? Atuando aqui na minha vestimenta, atuando no meu comportamento, atuando, né, trabalhando aqui o conjunto todo, optando por elementos de estilo, elementos visuais que vão trazer este destaque. Sabe aquela coisa assim, nossa, a pessoa bem vestida, nossa, né? Tem vários vídeos no Instagram que mostram ali como as pessoas reagem à elegância. Uhum. Coloca uma pessoa Sim. super elegante passando e vai filmando, né, as expressões das outras pessoas. Então, é de fato dando atenção ao nosso visual. É de fato se vestindo bem, buscar se vestir bem. Para quem não consegue fazer isso sozinha, né, fica um pouco perdida, buscar um profissional que atue nessa área e que possa ajudar. Fazer uma consultoria, uma mentoria de estilo não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa assim, nossa, é muito caro. Não, muito pelo contrário, hoje é muito acessível e os benefícios que a gente vai colher serão muitos. Às vezes vou deixar de gastar ali com coisas que não tem nada a ver comigo para realmente passar a me comunicar da forma que eu desejo, trazer para o mundo aquela mensagem que só eu tenho a trazer. Então, eu preciso, de fato, trabalhar o meu visual. Para eu ter destaque, eu preciso, sim, de, né, trabalhar numa maquiagem básica, pelo menos. Trabalhar aqui na escolha dos elementos, na escolha da vestimenta, das peças-chave, daquilo que vai trazer para mim aquela coisa assim, né, que as pessoas vão olhar pra gente. Nossa, que pessoa bem arrumada, que pessoa bonita, que pessoa elegante. Viu como ela se arrumou? Porque, na verdade, é até uma questão, eu penso muito que é uma questão até de respeito com o outro. Quando a gente se arruma, você está valorizando, respeitando aquilo que o outro, né, trouxe para você. Você vai oferecer isso para o outro. Hoje, se eu estou aqui com vocês, eu fiz questão de me arrumar para estar aqui com vocês. E tô vendo que vocês fizeram o mesmo, né? Por quê? Para que a gente, né, tenha aqui essa troca positiva, para que a gente possa se destacar. Então é isso, é realmente se arrumar, não se deixar de lado. A gente que é mulher, que é mãe, principalmente, tem momentos da vida da gente que a gente se perde e Sim. passa a não se arrumar muito bem, passa a Uhum. vestir qualquer coisa, por questões assim, de dia a dia, de rotina insana da maternidade, muitas vezes. Mas a gente precisa se perder um pouquinho, sair um pouquinho ali, volta e passe a se arrumar. E realmente pense em se valorizar. Tem esse ponto também muito importante. Para que eu tenha destaque na multidão, eu preciso me valorizar, porque se eu me valorizo, o outro vai me valorizar também. Com Se eu me certeza. vejo, o outro vai me ver também. Uhum. Então, se eu estou priorizando a minha imagem, minha comunicação, o outro também vai fazer isso. E até uma comunicação congruente também, né? Porque às vezes a pessoa tem um posicionamento X, mas se veste de forma completamente oposta. Então, assim, Sim, não é congruente. A pessoa começa a... não Enfim, tem não tem conexão. conexão. É isso. Então, precisa estar unido. Eu gosto muito do que a Glória Kalil coloca pra gente, que ela sempre firmou muito nisso de imagem e comportamento. Porque se eu me visto de forma elegante, com peças-chave elegantes, com, né, faço uma maquiagem, se eu tenho ali um visual elegante, mas eu tenho um comportamento tosco, vai estar incongruente, como você disse. Se eu visto bem, se eu estou elegante por fora, mas eu tô falando ali um monte de palavrão,
tá, né? Eu estou me comunicando de formas inversas. Então, não que a pessoa precise ser engessada. Nossa, agora eu tenho que ficar ali bonitinho. Não é isso. Mas é uma questão mesmo de unir, né? De ter coerência, de ter conexão ali no todo. Na imagem, no comportamento, no posicionamento. E ir buscando. Eu acho que sempre uma coisa vai acrescentando a outra. Se a gente se veste bem, vai puxando, né? Exatamente. Tudo vai dinamizando, pro bem ou pro mal. E escolher o bem, eu acredito que é o melhor caminho, né? Isso. E eu acho também, as pessoas ainda não perceberam o quê? Que para se vestir bem no trabalho, você não precisa ser só a empresária. Muito pelo contrário, você como colaborador, se você quer ter um reconhecimento, quer ter um cargo de confiança, quer crescer dentro da empresa, até você mesmo tem que ter essa mudança para que as outras pessoas percebam ali, saibam que pode confiar em você, que você, além da competência, também demonstra isso, né? Sim, exatamente. A pessoa está se preocupando com esse cargo dela ou almejando esse outro cargo, ela está ali disposta, né? Através da nossa vestimenta, da nossa imagem, a gente mostra se a gente está disposto ou não. Porque até essa questão aí dos tecidos interfere nisso. Tecidos mais leves, mais fluidos, vão trazer mais leveza, traz essa questão mais do feminino. Tecidos mais rígidos já falam mais de poder. Então, é unir, é saber o que eu quero comunicar, me preocupar, né, com essa questão que você disse e demonstrar isso através da imagem. Arrasou. Arrasou. Adriana, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para você mesma quando começou? Peraí, gente, essa é uma pergunta que emociona. Peraí. Pode pensar, né? Eu já dei um baque aqui. Eu falaria, Adriana, pode ir, você vai conseguir. Te espero lá. Maravilhoso. Arrasou. Dri, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente, te conhecer pessoalmente. A gente se via muito, conversava muito virtualmente, e agora a gente conhecer pessoalmente foi um prazer enorme. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, onde que te encontra? Vanessa, Gabi, eu que agradeço o convite. Foi um prazer incrível, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Meu primeiro podcast. E nem doeu, né? Primeiro de muitos. Isso. E, de fato, Vanessa, a gente já conversa, né? O quê? Há uns 3 anos, eu acho, no online. Foi Eu a acho que primeira até vez mais. Até mais de 3? Acho que que não antes tinha da Maitê, pandemia. né? Acho que Não foi antes tinha da Maitê pandemia. ainda. Ou não Sim. sei. Mas que bom que a gente já deu certo antes. Acho que uma conexão de almas. E hoje a gente tem essa oportunidade de estar aqui juntas. Né? Muito obrigada, Gabi, Vanessa, por tudo. Pessoal aqui da produção, muito obrigada. Minha assistente também. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram é @adrianaemilia_personal_stylist. Vocês vão me encontrar lá e encontrar vários conteúdos falando aí dessa questão da comunicação de imagem. E acessa lá que é fantástico mesmo. Muito bacana o Instagram dela. Foi muito bom ter você aqui conosco. Meninas, trouxe para vocês adoçarem a vida de vocês, que aparentemente é doce, porque se tão lindas é porque a vida tá doce, né? Mas para adoçar um pouquinho Que mais. delícia. Olha Ai, aqui. que delícia. Nossa. Eu acho que eu até quero Um já. passarinho passar me vontade. contou que a Gabi gosta muito de doce. Eu Nossa. sou docífera. Eu também sou. Nossa, olha lá, galera. Dá pra pegar aí, João? Passem vontade. Olha que delícia. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada de coração, Andri. De verdade mesmo. Obrigada. carinho, Agradeço. maravilhoso. De verdade. Minha mão é gelada, né? Geladinha. Eu sou gelada. Valeu demais. Guarda aí Eu que pra nós, agradeço, produção. meninas. Foi muito Deu bom, viu? certo? Gostaríamos de agradecer a maquiagem feita pela Veriane, hoje na apresentação deste podcast. E para continuar acompanhando os nossos próximos episódios, siga-nos em nossas redes sociais.